Olá, sejam bem-vindos ao TV Adega. Hoje começo fazendo uma pergunta para vocês. Se não consumirmos uma garrafa de vinho por completo, como conservar o vinho depois de aberto? É sobre isso que vamos falar hoje. Como conservar o vinho depois de aberto? Há diversas maneiras, algumas mais científicas, outras um tanto quanto duvidosas. O fato é que, infelizmente, quando em contato com o ar, o vinho começa a se deteriorar rapidamente e irreversivelmente. Durante a fermentação e eventual estágio em tonéis de madeira, o oxigênio é benéfico à correta maturação dos vinhos, porém, uma vez engarrafados, passa a ser prejudicial. O fenômeno da oxidação também ocorre em vinhos fechados, mas lentamente, podendo levar muitos anos. Em garrafas abertas, no entanto, a deteriorização é notada rapidamente. Desaconselha-se até a decantação de vinhos muito antigos, pois por serem mais frágeis, podem estragar no mesmo instante. Uma vez aberta a garrafa, a oxidação é apenas uma questão de tempo. Mas quanto tempo? A cada dia o vinho estará um pouco mais oxidado, até atingir um ponto em que se tornará impossível beber. Nenhum, contudo, escapa à decrepitude, e jamais será a mesma coisa no dia seguinte. Mas podemos usar de artifícios para retardar a perda de qualidade. A maneira mais óbvia e menos eficiente de conservar uma garrafa aberta é arroiá-la e colocá-la na geladeira. A refrigeração retarda a oxidação. Outra maneira pode ser pouco eficiente e nada elegante, mas muito divulgada. É utilizar um canudinho de refrigerante e os próprios pulmões. Coloca-se um pouco de algodão na ponta do canudo para que a saliva não caia no vinho, enche o pulmão de ar e prende-se a respiração por alguns segundos. Em seguida, sopre o interior da garrafa com isso. Ela se encherá de gás carbônico que, por ser mais pesado que o oxigênio, ocupará todo o recipiente. Deve-se arroiar rapidamente a garrafa e guardá-la na geladeira. Há no mercado uma série de acessórios destinados a conservar garrafas de vinhos abertas. O mais conhecido é o VacuVin, uma bombinha de sucção e rolhas de borracha que funcionam como válvulas. Com ele, pretende-se retirar o ar de dentro da garrafa. Além de o vácuo não ser perfeito, parte dos aromas do vinho sai junto com a operação. Um outro acessório é o Wine Saver, uma evolução do VacuVin. Trata-se de uma espécie de torneira que, instalada no gargalo, evita a entrada de ar ao abrir a garrafa. Nesse caso, o vácuo é um pouco melhor, mas como o aparelho deve ser usado durante todo o serviço, o aspecto visual da garrafa fica comprometido. Outro equipamento é o Wine Keeper, um cilindro portátil de nitrogênio, gás inerte que não altera o vinho. Funciona bem, mas você terá sua garrafa atrelada a um tubo, comprometendo a apresentação e o manuseio. Pode-se adquirir esses acessórios em sites de internet ou em lojas especializadas. O método mais profissional, usado na maioria dos restaurantes que oferecem um vinho em taça, recorre-se ao mesmo gás. São câmaras de nitrogênio para várias garrafas. Dali, o vinho é servido por meio de mangueiras. É perfeito, mas conforme a capacidade pode custar alguns milhares de dólares. O método caseiro mais barato, simples, que me agrada, é a utilização de meias garrafas de 375 ml. Ao abrir uma grande, transfira metade do conteúdo para uma menor, que deve ser bem limpa. Encha por completo e depois arraste com a própria rolha do vinho a ser bebido ou com outra qualquer bem limpa. Assim, o vinho resistirá dias ou até semanas. E espumantes. Conservar espumantes abertos é tarefa ingrata. E convenhamos, abrir um champanhe e não consumir todo vai contra o espírito da bebida e deveria estar no Código Penal, caso cometa esse crime. Existe um VacuVin para esse tipo de vinho, que bombeia o ar para dentro da garrafa, mantendo a pressão. O caso dos fortificados, como o Porto, é bem simples. Podemos dividi-lo em duas categorias. Os que amadurecem longo tempo em madeira, como os Tawny, 10, 20, 30 e 40 anos, e os demais que foram logo engarrafados como os Vintage. Os primeiros, por terem passado por um longo estágio de oxidação em sua elaboração, resistem tranquilamente, vários dias depois de abertos, embora percam gradativamente seus aromas. Os outros devem ser bebidos logo, como qualquer vinho de mesa. Se for impossível consumir a garrafa toda, não se preocupe. Afinal, o vinho não foi feito para nos causar preocupações, e sim dar prazer. Deguste-o no dia seguinte, tendo apenas consciência de que, com o tempo, decairá até se oxidar por completo. E se uma garrafa for demais para você, aproveite o pretexto e convide alguém. Com um bom vinho não é difícil conseguir companhia. E aí, gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ative o sininho. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!